Vamos começar? Oi pessoal, meu nome é Marcelo Borer, eu estou aqui a convite da Paula e da Carol para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em Design Thinking. Gostaria muito de estar aí presente, mas estou um bocado longe. Faz 4 anos que eu me mudei para Munique e por isso então eu gravei o vídeo para compartilhar com vocês. Se possível mais tarde eu apareço online e a gente pode conversar um pouco e trocar algumas ideias. Uma breve apresentação para vocês entenderem meu background e como eu vim parar dentro do Design Thinking. Eu tenho formação em publicidade, propaganda e marketing, mas a maior parte da minha carreira profissional eu trabalhei como designer em diversas áreas de design e com uma pegada muito forte de empreendedorismo, começando meus próprios projetos e ideias. Trabalhei com moda como parte do projeto de Novos Talentos da São Paulo Fashion Week. Essa foto é um dos meus primeiros produtos, uma coleção de óculos de silicone vestíveis. Fiz desfiles virtuais. Sempre uma coisa bastante comum nos projetos que eu desenvolvi foi sempre a ideia de trazer algo realmente inovador e que agregasse algo para a sociedade, para o meio ambiente, com essa visão de sustentabilidade. Dentre desses projetos com essa pegada inovadora, um que talvez vocês já tenham ouvido falar é o Clube de Nadismo, que eu comecei há mais ou menos 11 anos atrás, com a ideia de ajudar as pessoas a encontrarem um momento de equilíbrio no meio da vida tão corrida e sobrecarregada que a gente tem. E para quem não conhece, o Clube de Nadismo ele promove eventos em parques onde as pessoas se encontram para não fazer absolutamente nada, para desconectar profundamente e relaxar. E no final elas ainda ganham um certificado dizendo que elas foram muito bem em não fazer nada. E assim muda um pouco essa ideia que a gente tem de que fazer nada é algo ruim, que é perder tempo, que é negativo. Então a gente realmente reaprende a nos dar o direito de parar e ficar desfrutando o não fazer nada. Eu trabalhei também durante 3 anos como designer de produto na Rede Imaginário, criando a mais ampla variedade de coisas divertidas. Foi uma experiência muito legal, especialmente porque o escritório é lá em Florianópolis. Mas antes de começar a falar sobre Design Thinking, eu queria comentar uma coisa muito importante que às vezes falta um pouco na parte do Design Thinking, que é o doing. Vocês talvez já tenham ouvido falar o slogan da perestroika, que é vá lá e faz. Então a gente tem que ter esse cuidado de não ficar só no thinking, planejando, fazendo post-its e discutindo e tudo mais, e realmente fazer as coisas acontecer. Especialmente quando a gente fala de ideias inovadoras e que são mais arriscadas, a gente tem que realmente se atirar, ir lá e experimentar e fazer. Como o bungee jump, se vocês não experimentaram, eu aconselho. É uma experiência bem interessante e intensa. E realmente o único jeito de provar é se atirando. O Design Thinking tem inúmeras metodologias, né? Quem já pesquisou um pouco deve saber que tem várias abordagens. A Carol já deve ter dado uma ótima introdução aí para vocês. E isso eu vejo que às vezes gera um pouco de confusão, porque cada vez mais surgem novas terminologias para design. Tem design, UX design, UI design, design de interface, design de experiência, design de serviço, design circular, tem até design de sobrancelha, design de bolos. As pessoas vão desdobrando essa ideia do design em diversas abordagens e atividades. Mas, em essência, a visão do design, o jeito de pensar do designer, que é o design thinking, ela é comum a todas essas abordagens que são aplicações mais específicas dentro da metodologia do design. Então, independente do tipo de metodologia que vai se usar para desenvolver um projeto com base no Design Thinking, o mais importante é ter foco de o que isso tem para contribuir e usar exatamente aquilo que vai ajudar no projeto. Senão a gente acaba se perdendo em mil metodologias e tem que deixar a coisa mais simples e prática possível para ir direto aonde se quer. Por isso existe esse esquema, que a Carol já deve ter passado para vocês, que conecta os principais passos dentro da metodologia de Design Thinking, que são eles:
a empatia, a definição do problema, a ideação, a criação de ideias inovadoras, a prototipagem e o teste, e a parte de teste dessas novas ideias. Esse é o tipo de abordagem que é usado em escolas de design da Stanford University, por agências grandes como IDEO e Frog, né, e muitas outras elas se baseiam nesse esquema básico. Eu acabei, né, com o decorrer do tempo e com todos os projetos que eu desenvolvi usando essa metodologia, adaptando ela para uma visão minha particular. Nos últimos 5 anos no Brasil, antes de mudar para a Alemanha, eu dirigi a minha empresa, a Marboa Idea Design, que fazia exatamente isso, usava o processo de Design Thinking para pegar ideias incrivelmente novas e às vezes meio malucas e transformar em projetos de inovação que as empresas podiam usar para transformar num produto novo, num serviço novo, algo realmente interessante que gerava vantagem competitiva e agregava valor para a empresa e para a marca e, obviamente, uma grande vantagem para os usuários e para os clientes. Qual é a principal diferença, então, dessa minha abordagem? Em geral, se entende o processo de Design Thinking como uma metodologia para solucionar problemas de uma forma criativa. Então a gente identifica, né, define, né, no caso ali define o problema e aí então usa a metodologia para buscar uma solução que não foi pensada antes. E isso é o que normalmente a maioria das empresas faz para conseguir se diferenciar, é conseguir desenvolver uma ideia que ninguém pensou antes, traz uma solução que ninguém pensou antes. Eu acredito que essa visão ela restringe um pouco, porque ela começa sempre do problema. E os problemas que a gente vê hoje, eles são frutos de um processo muito, muito longo. Às vezes, em vez de tentar consertar algo que está estragado há muito tempo, é melhor pensar algo absolutamente novo. E por isso que eu gosto de começar o meu processo de design thinking, que eu chamo de idea design, de design de ideias, com uma definição do propósito. Seja ele pessoal, seja ele da marca, da empresa, do grupo, da comunidade, o que quer que seja. E isso tem uma diferença muito grande, porque o propósito ele tem uma conotação profundamente positiva, enquanto que a definição do problema ele já começa com algo negativo. Por isso que o símbolo ali é um coraçãozinho. Tem uma abordagem bastante conhecida de identificação do propósito, que é o Golden Circle, que tem um TED Talk, nossa, agora eu me esqueci o nome do cara, Simon Sinek, eu creio que depois no final eu posso confirmar para vocês, falando sobre o Golden Circle e como as empresas mais bem-sucedidas elas usam essa metodologia para definir qual é o core da sua empresa, qual é o seu propósito, qual é o seu porquê de existir. Então ele sempre começa com essa definição de tipo, por que eu quero fazer isso? Tipo, o que tem de bacana, de legal que realmente me move para fazer isso? E assim, e uma pergunta-chave para a gente descobrir, identificar o que é que realmente nos move é o que nos deixa mais entusiasmado. Entusiasmado é uma palavra muito legal. A origem quer dizer entheos. Eu tenho a descrição etimológica dela na apresentação completa, mas ela quer dizer cheio de Deus. É quando vem aquela alegria abundante. É como convidar uma criança para ir no parque de diversões, né? Fica com essa cara aí do Bob Esponja. E é muito fácil identificar, quando a gente tem algo que realmente a gente é apaixonado e surge a oportunidade da gente fazer, a gente realmente sente essa energia transbordante, tipo de ir lá e fazer, não importa se vai ter que trabalhar sábado, domingo, de madrugada, mas é uma coisa uma energia muito positiva que brota. Então, começar um projeto identificando o propósito em algo que realmente nos entusiasma e nos apaixona e nos move, é uma excelente forma de gerar algo inovador que agregue muito valor e que seja realmente positivo para o mundo e para as pessoas. O segundo ponto, vamos voltar aqui, é desenvolver a habilidade de ter a visão sistêmica, o que eu acredito que é o grande superpoder dos design thinkers. É isso que faz a grande diferença. O que é a visão sistêmica? Por isso que tem aquele olhinho ali. A visão sistêmica é a habilidade de enxergar o todo, de enxergar dentro dessa
complexidade do mundo que a gente vive hoje, dessa avalanche de informações, de tudo que acontece, enxergar o big picture, né? Em vez de enxergar o problema de uma forma fatiada, ou a situação de uma forma restrita dentro daquele contexto, tentar amplificar e ver todas as conexões entre isso. Existe um símbolo budista que é o nó infinito, que ele representa muito bem isso, a visão budista da interconectividade e da interdependência. Numa palestra da Monja Coen, ela usou um exemplo que, na verdade, é originalmente do mestre Thich Nhat Hanh, que é uma forma muito interessante de perceber isso. Como é que funciona? Eu vou precisar de uma folhinha aqui, só um pouquinho, deixa eu pegar. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Vamos pegar esse papelzinho aqui, por exemplo. Ele pergunta, o que vocês conseguem ver aqui nesse papel? Aí algumas pessoas dizem, um flyer, um pedaço de papel, uma informação, uma propaganda. Ele diz, mas de repente um poeta poderia ver uma nuvem aqui. Como assim uma nuvem? Ele disse assim, sem a nuvem para trazer chuva, para molhar o solo para que as árvores cresçam, não existiria as árvores para gerar celulose para fazer esse papel. Ou seja, se realmente não chovesse nunca mais e houvesse uma seca e todas as árvores morressem, esse papel não estaria aqui, não seria possível, porque ele tem uma interconexão com a chuva, com a árvore, com a chuva e com a nuvem. E esse pensamento a gente pode desdobrar nos dois sentidos, de uma forma muito ampla. Pensar em todos os seres e todos os acontecimentos que estão envolvidos para que esse papel exista. A pessoa que transportou, o sujeito que cortou a árvore, a pessoa que trabalhava na empresa e despachou o papel bruto para a gráfica que fez isso, o designer que projetou o flyer. Enfim, existe uma cadeia, e se a gente aprofundar esse olhar, ele é muito interessante, porque mesmo uma coisa muito simples, a gente consegue enxergar uma cadeia gigantesca de eventos interconectados, que sem essa interconexão eles não seriam possíveis. E essa habilidade no Design Thinking é essencial, é conseguir enxergar o todo e ver a conexão entre todas essas coisas, porque isso vai trazer uma riqueza de percepção muito maior, seja para geração de ideias ou para encontrar novas soluções. Aí nós vamos então para o terceiro ponto, que é as ideias frescas. Em inglês eu usava Fresh New Ideas. Mas tem vários outros termos, Moonshot, Blue Sky Ideas, ideias fora da caixa, como preferirem. A ideia do terceiro ponto é de que tu tem que realmente permitir que qualquer ideia venha à mente. Como fazer uma casa voar, como no filme Up, Altas Aventuras da Pixar. Essa foto aí, na verdade, é uma casa de verdade. Claro, não feita de tijolo, feita de uma madeira muito leve, com balões de verdade, e tem pessoas lá dentro voando, porque alguns sujeitos tiveram a ideia de reproduzir a história no mundo real. E virou um documentário, muito bacana. Então, para mim, esse é um ótimo exemplo de pensar ideias que parecem impossíveis ou muito malucas, e porque elas estão conectadas num propósito que tem grande entusiasmo, isso conecta outras pessoas e eles acabaram encontrando uma forma de fazer acontecer. Mas a ideia dessa imagem é lembrar que as ideias elas não podem encontrar limites. É por isso também chamam de Blue Sky Ideas. Na parte de ideação, a gente tem que se permitir pensar e trazer qualquer tipo de ideia para o nosso estudo, para o nosso canvas, para os nossos post-its, para discussão. E nesse processo é bom entender melhor aquela frase famosa do Thomas Edison, que na verdade ele não fala inovação, ele fala, acho que a genialidade é feita de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Eu acho que é meio mal interpretada essa sentença, porque a ideia, uma ideia realmente inovadora, uma ideia disruptiva, uma ideia game changer, ela vale 100%, ela é o coração do projeto. Se essa ideia não for 100% excelente e inovadora, não adianta os 99% de transpiração. Então, lá no curso que eu dava na SPM, né, porque quando eu estava no Brasil eu estava
dando aulas de Design Thinking na SPM e na UCPEL em Pelotas, eu usava esse exemplo e lembrava que tem que começar com uma ideia que vale 100%. E aí depois juntar mais 99% de transpiração. E que não existe essa separação entre o momento eureka da grande ideia e aí depois é só baixar a cabeça e trabalhar. Se a ideia for realmente inovadora, durante todo o processo vão surgir desafios novos, porque é algo que nunca foi feito. E para cada desafio novo vai precisar uma outra ideia inovadora para ir resolvendo os obstáculos para fazer com que aquela ideia aconteça. Então é um processo de ideação. Esses 99% é a transpiração com várias ideias novas no caminho. Então, o processo de ação é uma ideia que vale 100% mais 99% de transpiração com ideação no caminho. É bom lembrar disso. Depois a gente vem para o quarto ponto do nosso esquema. A gente se conectou com o nosso propósito, encontrou algo que realmente nos entusiasma, a gente abriu a nossa visão para enxergar o todo, a complexidade daquele ambiente, daquela estrutura, daquele contexto. A gente, em cima daquilo, trouxe ideias absolutamente novas e frescas de como solucionar aquilo, como fazer algo legal em cima daquela situação. E aí, em cima desse monte de ideias, a gente tem que passá-la pelo filtro do nexo, porque vão ter muitas ideias que são realmente muito malucas e não vão ser possíveis, porque não existe tecnologia, não existe recurso e tudo mais, ou por diversos outros motivos a gente tem que conseguir filtrar essas ideias para encontrar aquela que realmente faz sentido para aquela situação em particular. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar lá para o nexo. Opa, aqui. Então, o nexo nada mais é de que em meio a esse cenário complexo, caótico, interconectado e sistêmico, a gente tem que desenvolver a habilidade de encontrar os pontos que se conectam para que determinado fluxo faça sentido, para que aquela ideia faça sentido entre a pessoa que produz, a que consome, a que reusa o produto, enfim, todas as etapas, né, desse túnel de experiência desde o momento de criação até o descarte, uma coisa que é bem comum na visão do design industrial quando se pensa um produto, né? Então, por isso que eu botei esse caça-palavras e no meio da bagunça toda tu encontra o nexo. E existe um truque, um jeito que ajuda a gente a encontrar o nexo, que é perguntar por quê. Né? Então a gente surge com uma ideia específica, por exemplo, vamos fazer um guarda-chuva que tem uma luz por baixo, ou que tem um cone em cima que aproveita a água da chuva. Aí primeiro a gente tenta definir o que é isso. Tá, é um guarda-chuva que tem um cone em cima e aí quando chove a água dentro. Tá, então a gente tem uma definição bem clara do que é essa ideia. Como é que isso funciona? Aí a chuva, quando a pessoa está usando, quando chuva, a água cai por ali, desce e vai no recipiente, digamos que o cabo é oco e tem uma garrafinha embaixo que recolhe a água. E aí a gente começa a perguntar por quê. Né? Mas por que isso é interessante? Ou por que as pessoas gostariam disso? Ou por que isso é sustentável? Por que isso salvar a água? Não é salvar, né? Mas vai aproveitar a água da chuva, vai aproveitar de uma forma que realmente faz diferença? E aí a gente começa a ir em layers de profundidade da ideia, perguntando sempre por quê. E aí quando vem a resposta, mas por que isso? Por que isso? Por que isso? Se a gente encontrar respostas que fazem sentido, a gente encontrou o nexo da ideia. E aí isso é o pitch elevator. É o coração da ideia que quando tu explicar para a pessoa o que é a ideia, como ela funciona e por quê, a pessoa compra a ideia, porque aquilo ali tudo faz sentido. Então, pergunte por quê, para encontrar o nexo. Depois a gente vem para a parte de a nossa quinta etapa, que é no momento que a gente definiu isso, a gente vai prototipar e testar. Né? Pensando naquele livro famoso Lean Startup, né? A startup enxuta, a ideia é sempre ter o mais próximo do produto final, o mais rápido possível para tu poder testar e ajustar no caminho. Em vez de pensar, não, vamos construir tudo e aquilo envolve
né, um super trabalho e um tempo muito longo e um grande investimento, para depois no final ver que não era bem isso, ou precisa mudar tal coisa. Tu tenta prototipar com o que tem, com materiais simples, baratos, simular situações para realmente ver na prática o que acontece. E isso, vamos voltar ali para a parte da prototipação, uma das coisas fundamentais para isso, quando a gente, né, parte de uma ideia muito inovadora, é realmente perder o medo de estar errado e de falhar. Né? Tem vários pessoas importantes dessa área do design thinking, do empreendedorismo, da inovação, que falam, tipo, fale rápido para poder ir ajustando no caminho. Né? Então, tu experimenta e sem medo, vai lá, testa, prototipa, não deu certo, arruma, ajusta e vai indo adiante. No curso lá da SPM eu fazia um exercício bem interessante. Agora eu vou contar para vocês, aí não vai funcionar, né? Mas a ideia era, eu mostrava na tela uma foto, a pintura da Mona Lisa, que todo mundo conhece, pedia para as pessoas observarem com bastante atenção, por uns 2, 3 minutos, e dava a todo mundo uma folha de papel, uma folha 4 de desenho e uma caneta colorida, uma caneta mais grossa. Aí eu pedia para todo mundo fechar os olhos e desenhar o quadro da Mona Lisa totalmente de olhos fechados. E aí no final, quando o pessoal abria, tinha uma imagem da mesma Mona Lisa cortada com o cabelo meio moicano e tal, dizendo, cansei do meu corte. E aí todo mundo mostrava os desenhos e era muito engraçado ver como ficava. Tinha uns que pareciam meio cubistas, outros que pareciam meio surrealistas e tudo mais. Mas aquele exercício programado de erro mostrou coisas muito interessantes. Então, perder um pouco esse medo e experimentar é muito importante para, de repente, até por o seredimpismo, acabar encontrando soluções que a gente nem esperava. E esse aí, né, fala da parte de prototipagem, realmente lá botar a mão na massa e fazer algo para que a gente possa testar e ver se funciona ou o que precisa ser feito para ajustar. Em suma, eu queria trazer para vocês da minha experiência de uma forma assim bem breve, é isso. Eu vou falar um pouco depois aqui de Munique, algumas coisas interessantes que eu vi, mas acima de tudo lembrar que a criatividade tem muito a ver com diversão. Né? E o nosso cérebro funciona muito bem quando a gente está se divertindo e tá leve. Então, esse processo de design thinking ele tem que ser dentro desse contexto de diversão, de experimentação, de novas ideias, e aí com certeza vão surgir as melhores, seja por que quer que seja, né? Eu tenho aqui trouxe para vocês rapidamente um case que foi o último projeto que eu desenvolvi em Porto Alegre antes de me mudar para a Alemanha, né, desenvolvido em cima da abordagem do Design Thinking, que se chama Poa Bikes. Vocês ainda vão ver pela cidade, se prestarem atenção ali pela Cidade Baixa e pelo Bonfim, alguns desses paraciclos. Foi um projeto que a gente desenvolveu para a Prefeitura e para a EPTC, e que ele avançou um pouco, mas você sabe como é a coisa pública no Brasil e a situação que está, eles acabaram cancelando os recursos e o projeto não pôde ir muito adiante. Mas enquanto ele funcionou, o resultado foi muito legal. E o que é interessante desse projeto? Que ele não diz respeito só a um paraciclo para estacionar a bicicleta na rua com mais segurança, mas sim o projeto ele enxergou de forma sistêmica todo o cenário, conectando todos os players dentro dessa questão das alternativas de transporte relacionadas à bicicleta na cidade, sejam eles os ciclistas, o sistema de trânsito através da EPTC, os cidadãos, a infraestrutura da cidade, o posicionamento da prefeitura contra a regulamentação, o CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, que fez a ponte para os estabelecimentos comerciais para eles adquirirem os paraciclos, e os próprios estabelecimentos que se envolveram no sentido de oferecer isso para os seus clientes e assim ampliar a infraestrutura da cidade. E tudo isso foi feito para que o processo fosse muito fácil, acessível, intuitivo e educativo. Para isso se desenvolveu também um guia, o Guia do Amigo das Bicicletas, que abordava todos esses públicos, né, conectando e gerando uma ideia em comum a respeito dessas soluções. E, felizmente, foi muito bacana ter recebido o Prêmio Bornantini de Design Estratégico por esse projeto.
em 2014. 2014, ou foi 2015, agora não me lembro. Mas foi muito legal. Então, essa é uma ideia, um projeto que realmente abrangeu diversos aspectos da metodologia do Design Thinking para trazer uma solução com nexo para uma situação extremamente complexa. O que mais que nós temos? Bom, é isso, pessoal. Eu vou ver se a gente consegue se conectar depois e aí eu fico aberto para perguntas e para a gente trocar um pouco de ideia a respeito. Depois eu mando mais um videozinho contando aqui um pouco de Munique, algumas coisas interessantes que rolam por aqui, que ligam Design Thinking e arquitetura. Valeu, um abraço. Agora é só dar pause aqui e a gente se vê depois. Tchau, tchau.